Pronto, já estamos ao vivo pelo Facebook. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Paulo, boa tarde, Lucas, boa tarde, Rosa, que estão aqui conosco. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham pelo Facebook, pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso encontro semanal de quinta-feira pelo grupo Vida Plena, da Missão Mariana Braga. Um grupo onde nós nos reunimos para harmonizar a nossa espiritualidade, a nossa dimensão psicológica, a nossa dimensão social, né? E, sobretudo, a nossa dimensão espiritual, que essa é aquela que nos mantém em equilíbrio, sobretudo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social. Então, hoje é a segunda quinta-feira do mês, e na segunda quinta-feira do mês nós estamos desenvolvendo o curso A Santa Missa, Raiz e Essência da Vida Cristã. No mês passado eu fiz uma introdução, onde nós nos colocamos naquela preparação para a Eucaristia. Como eu devo me preparar, né? O que também é necessário para que a Santa Missa aconteça, ali a preparação do presbitério, a preparação dos vasos sagrados, né? Nós vimos toda essa parte antes da missa. E hoje, propriamente dito, com os seminaristas Lucas e o Paulo, que estão conosco na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em estágio pastoral, nós vamos praticamente adentrar a este grande mistério da Eucaristia, da Santa Missa. O nosso encontro semanal com Deus, aonde nós buscamos ali a Eucaristia, o alimento e remédio para a nossa vida cristã. Sobretudo nesse tempo que a gente precisa fortalecer as nossas virtudes. E para fortalecer as nossas virtudes, a gente precisa da oração, a gente precisa do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Quando não podemos a Eucaristia física, né? A gente pode comungar espiritualmente com autorização do Papa, neste tempo de pandemia. Mas então vamos começar aqui com aquilo que nos sustenta, um dos pilares, com a oração, né? Eu convido, qual dos dois vai fazer a oração inicial hoje? Lucas ou Paulo? Paulo. Então vamos lá, Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, né? Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos é obra do Espírito Santo. Então é sempre bom a gente evocar a presença do Espírito Santo para que tudo que fizermos, não só neste momento, mas em todos os momentos da nossa vida, da nossa jornada de vida, seja inspiração dele, que tudo comece e termine em Jesus Cristo. Então vamos lá, falar desse momento tão importante da nossa vida, que é a Santa Missa, para nós cristãos, né? Lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1324, vai dizer: a Eucaristia é a fonte e ápice de toda a vida cristã. E, sobretudo, nesse tempo de Quaresma, a Eucaristia nos ajuda muito a viver nesse espírito quaresmal, em busca, à espera da nossa vida eterna, à espera da Páscoa, né, onde a gente renova o mistério da fé. O mistério é renovado todos os dias. Então, vamos lá, para a gente
aprender um pouquinho mais com esses meninos de ouro que a gente tem aqui sobre esse um grande momento da nossa vida, a Santa Missa. Vamos lá? Certo, consegui aqui. Então, nós estamos aqui utilizando aquela bela apresentação de que, de maneira objetiva, muito tem a nos demonstrar aquilo que é infinito, né, verdadeiramente. Aqui são apenas alguns pontos, algumas imagens, mas que tem um sentido muito mais profundo quando nós iremos refletir. Então, primeiro de tudo, nós temos a Santa Missa e praticamos ela, atualizamos, né, no tempo e espaço a partir do pedido do próprio Jesus, a partir do próprio Deus enquanto Jesus Cristo. No momento da última ceia, em que disse que aquela ali seria a última ceia com os seus, que a partir daí instituiria a sua igreja, a partir daí foi instituído também aquilo que nós conhecemos hoje com aquela palavra, aquela única palavra que pode definir, que é o momento da transubstanciação. E a partir da missa que surge a nossa fé, a partir da missa surge a nossa igreja. Nós temos que ter sempre isso em mente. A partir de quando, a partir do que nós temos essa fé, o que nos motiva, o que nos leva a irmos todo dia para a igreja. Às vezes nós tomamos isso como hábito, coisa como algo monótono, acabamos entrando no automático. Mas o quão importante nós vivermos verdadeiramente isso. E voltar às origens, né? Voltar ao centro de tudo, nos auxilia nisso. Então a missa, antes de nós falarmos que ela é dividida em duas partes essenciais, ela foi gerada a partir da última ceia, pela pessoa de Jesus Cristo. É uma nova remontagem à ceia pascal dos judeus, pois, né, como nós, a partir do momento que nós vamos estudando e lendo na Sagrada Escritura, nós vemos que o próprio Jesus era judeu. Então, eles também tinham o costume da partilha do pão, só que sem fermento. E a partir daí tem um novo elemento na ceia pascal, que é o próprio Cristo, enquanto o pão, né? Antes do pão tinha mais o sentido de partilha, e a partir daí a nossa fé nos convida a olhar com um olhar de um milagre, de uma prova de amor, e nos remonta que dessa promessa que Deus nos faz a partir de Jesus. Nós temos a igreja como auxiliadora direta nesse processo, que é a promessa da vida eterna a partir daqueles que se entregam verdadeiramente, né? A partir da morte de Jesus, nos é dada a oportunidade de nossos pecados serem redimidos, sermos libertos destes, e a partir daí sermos dignos de merecer a vida eterna. A partir de um sacramento que a igreja, né, mais para frente vai estabelecer muito mais, certamente, que é a partir do sacramento da reconciliação. A partir da instituição do sacerdócio, também na última ceia, nos é dada essa oportunidade, por meio da bênção, daquele que fora ungido pelo bispo, de ser utilizado como instrumento pela remissão dos nossos pecados, para nos doarmos mais inteiramente a Deus e sermos dignos de estar comungando, de estar celebrando a missa e a nossa fé de maneira mais digna e de maneira mais esperada. Então aqui nós temos uma lembrança
de como era trabalhado e relembrado e tido a missa. Essas são as imagens antigas e são os principais objetivos e efeitos da missa em nós, enquanto seres humanos. Então, como primeiro, né, nós temos ali uma pessoa prostrada em sinal de adoração, não no sentido de que Deus precise, mas ao contrário, de que nós precisamos disto para nos libertar, para nos santificar. Tem também em sinal de agradecimento, né, pelas graças alcançadas a partir da nossa entrega pessoal, a partir do nosso desdobramento, em reparação dos nossos pecados. Tanto nós vamos ver mais para frente detalhadamente, pelos dois momentos, né, que nós pedimos perdão no ato penitencial e no momento do Cordeiro, no qual os pecados que são possíveis de serem redimidos neste momento são de fato libertados de nós a partir da nossa entrega verdadeira, a partir da nossa vontade. E também como um sinal de petição. Dentre os sentidos mais transcendentais e espirituais, nós temos como primeiro ponto de nos lembrar aos sacrifícios que eram realizados quando nós olhamos as atitudes daqueles que eram pagãos. E com a missa, isso é, assim, praticado de maneira diferente, não mais de maneira pagã, né, oferecendo sacrifícios de animais, mas de uma maneira diferente, a partir da demonstração do próprio Cristo. Nos remonta ao sacrifício perfeito na cruz, que foi o momento que nos proporcionou ter essa comunhão com Deus, ter essa promessa da vida eterna a partir do sacrifício do próprio Cristo. E a partir da missa também nós temos uma renovação do sacrifício perfeito, como a gente falou hoje já, e já falamos na outra formação, dessa questão da atualização da missa. Porque nós temos como missa, né, de maneira extraordinária, aquela missa com o próprio Cristo, no qual nós somos utilizados como instrumentos para apenas atualizar no espaço e no tempo. Tanto que no momento da elevação do corpo, da elevação da Eucaristia, o padre, né, age na pessoa de Cristo e não fala eis o mistério de Cristo, eis o mistério de Deus, mas este é o meu corpo, que será entregue por vós. Fala como se fosse o próprio Jesus, fala como se fosse Deus na imagem, na pessoa de Cristo. E aqui temos é o céu na terra. É nela que nosso Deus vem a nós. A partir da missa, a partir dos dois momentos que nós veremos, né, em que ela é repartida assim, de maneira geral, nós podemos ver que é uma série de comportamentos, de inclinações a Deus, de entrega, de perdão, que nos auxilia a ter essa comunhão com Deus, com os santos, e temos essa oportunidade de ter essa ligação íntima a partir da missa, a partir daquilo tudo que é instituído pela nossa igreja e antes disso, pelo próprio Cristo. Então, é que nós iniciaremos, né, repartindo a grosso modo, né, falando repartindo, mas a missa teria outros momentos mais assim separados. Mas de maneira geral, nós podemos ver que ela se constitui até certo ponto da liturgia eucarística, da liturgia da palavra e depois de certo ponto da liturgia eucarística, cada qual com seus momentos especificados, né, ramificados. E que fora deixado pelo culto judaico, através da tradição. Então nós temos ali as duas mesas
formas principais do antigo culto judaico: oração e louvor nas sinagogas, e a segunda parte, né, da missa, que seria relembrada aqui em sacrifícios e oferendas. Então, a passagem de Emaús nos relembra, que está em Lucas 24, fala dessa primeira parte, que seria a mesa da palavra, a mesa da preparação, que desde o início vai nos preparar de maneira a nos libertar dos nossos pecados, a nos converter verdadeiramente, nos purificar e assim preparar também o nosso coração a partir daquilo que é palavra, daquilo que é ensinamento, sobretudo aquilo que é dito no Evangelho, a partir da vida de Jesus, enquanto oportunidade de salvação, enquanto exemplo de salvação a nós. E no segundo momento temos a mesa da Eucaristia, onde é realizado, né, relembrado aquele sacrifício de Cristo, onde nós pedimos, né, uma intercessão muito forte, que Deus tenha perdão dos nossos pecados, das nossas falhas e de fato possa agir para que aquele corpo possa ser transubstanciado. A missa é o sacrifício incruento do corpo e do sangue de Jesus Cristo oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. É a lembrança dos últimos fatos da vida de Jesus e muito mais que uma simples lembrança, mas a verdadeira renovação do sacrifício do Calvário. Então nós temos muito mais daquilo que é possível de ver através dos nossos olhos, mas sim uma renovação daquele sacrifício infinito que teve de Deus na pessoa de Cristo na cruz. Por mais que nós tentássemos conceber esse momento, conceber como seria possível um ser humano dar-se na cruz assim, nós devemos ter essa certeza de que, de fato, era o Cristo que estava ali agindo, suportando aquela dor. Quem de nós, né, teríamos essa coragem de sofrer como Cristo sofreu? E assim, ele fez isso por nós, a partir da nossa necessidade de nos convertermos, de ter essa proximidade com Deus. Então, como conselho para preparar, para estar pronto, né, a celebrar a missa, na verdade, para preparar-se diante deste momento tão especial, é necessário alguns procedimentos, estarmos em estado de graça, que é procurar a confissão, né, o sacramento da confissão, que os padres são utilizados como instrumento, né, nessa remissão, que ela possa ser feita de maneira verdadeira, de maneira na qual nós tenhamos esse arrependimento verdadeiro dos nossos pecados, de daquilo que cometemos, das nossas falhas, das nossas faltas, para melhor assim correspondermos aos planos de Deus na nossa vida. A questão do jejum eucarístico, de bebidas, água, remédios são permitidos, exceção de provectos e enfermos, que é algo falado no Catecismo da Igreja Católica, lá pelas páginas 100, que é um costume que por vezes passa despercebido, né, pela maioria dos católicos, tanto porque nós temos um grande número de católicos por conveniência, né, saber que a nossa fé é a fé recomendada a ser seguida, por isso que se diz católico, mas por vezes esquece, não é transmitido esses valores para bem celebrar a Santa Missa. Que, como nós estamos também, né, nesse tempo da Quaresma e temos essa oportunidade, essa necessidade de reservarmos alguns dias e alguns tempos para estarmos em jejum, para melhor assimilarmos Deus na nossa vida, no nosso corpo, assim também é pedido, né, uma hora antes da missa, ou no máximo ter a pessoa já acostumada a ter uma noção de em que momento será a comunhão, ter essa noção de estar uma hora antes da sua comunhão,
livre, para bem assimilar Cristo no seu corpo, em seu ser, em sua alma. Também temos como medidas que auxiliam as orações preparatórias que nos, nos ajudam a estar nesse estado de graça, nesse estado de abertura a Deus. Além disso, né, chegar antes da missa, procurar se estar próximo a Deus, próximo ao sacrário. Às vezes nós nos esforçamos para ficarmos falando sempre diante do sacrário, mas antes disso também busquemos ficar em silêncio, deixar com que Deus fale através de nós, por meio dessa presença ali no sacrário, mais do que aquilo que é falado por nós. E como prática mesmo, agora adentrando ao que se é feito de maneira prática, né? O que acontece a partir dos nossos movimentos, a partir das nossas ações, porque é necessário ter um roteiro, né? Que nos auxilia, que nos ajuda a celebrar a missa em todos os campos do mundo de maneira digna. Então, como primeiro momento, nós temos aqui a procissão de entrada. Aqui nós temos umas ilustrações e tem umas 3 pessoas ali, né? Um acólito ou coroinha carregando a cruz e outros 2 as velas, né? Nessa procissão de entrada, que tem esse sentido de nos ajudar a rezar, manifesta o nosso louvor a Deus, a nossa adoração e nos remete também a fazer atual o momento que o povo passou no deserto, né? Nos lembra aqueles 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto, após eles terem saído do Egito e esperavam o momento certo de tomar posse da terra prometida, né? Que era a terra de Canaã. A partir daí, através da figura do padre, é traçado o sinal da cruz, o sinal da nossa fé, para estarmos nessa presença com a Trindade, nos auxiliar a estarmos ali, com a nossa alma. Depois do sinal da cruz, tem um momento de saudação, e ali tem alguns versículos que nos remetem momentos em que tiveram saudações, né, feitas a partir da conversa dos discípulos com os povos, e que por vezes são utilizados em missas especiais, em missas de festas e de memórias. Aí tem um momento, né, que aqui se faz como o próximo, momento do ato penitencial, que é onde é cantado Kyrie eleison, que é uma forma estabelecida, que é uma única forma deixada em hebraico para que nós continuássemos pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados através dessa instituição, né, como forma de manter essa tradição. Então nós temos ali o Kyrie eleison, que no nosso português seria Senhor, tem de piedade, que depois vai seguir como Cristo tem de piedade, e que se faz importante sempre. E é importante que os grupos de música, né, os cantores, tenham essa noção de que o certo mesmo é manter essa fórmula impregnada indiretamente ou diretamente, né, com as palavras mesmo em hebraico, nesse momento do ato penitencial. Aí já tem uma liberdade maior para cantá-lo ou para falá-lo, mas que ele sempre esteja presente em português ou em hebraico mesmo. Não se pode, né, o recomendado mesmo, né, e dito pela nossa tradição, é de que não possa faltar essa fórmula, né, essas 3 linhas: Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, depois Senhor tem de piedade. Não se pode ser substituída por uma música simplesmente sem essa fórmula. Então, a partir desse momento, que é muito necessário
nós temos essa oportunidade de nos redimir, mas é claro que não tem um poder tão assim reparatório igual o sacramento da confissão, mas tem o poder de reparar os nossos pecados veniais, né? E não os mortais. Os mortais somente deixados para a confissão. Então, a partir do momento do ato penitencial, que se pede que se tenha um momento de silêncio para nós avaliarmos as nossas condutas, aquilo que nos afasta de Deus, é descida sobre nós uma bênção em reparação desses pecados, considerados mais leves, mas que também são pecados e que nós temos que ter essa certeza de que é necessário nos desfazer também deles. Mesmo que às vezes nós negligenciamos, deixamos passar, deixamos que eles continuem na nossa vida, de maneira geral, juntando-os e deixando-os como hábito, com certeza nos afasta de Deus, com certeza nos impede de celebrar verdadeiramente a Eucaristia, pois fica impregnado em nossa alma. A partir daí, uma forma de agradecer, um momento mais alegre a partir desse momento que, ainda mais no tempo da Quaresma, tem toda uma atenção voltada a estar nesse silêncio, nesse momento de reflexão, nesse momento de perdão, é nos dado essa oportunidade de somente nos domingos, né, cantarmos o Glória, que é também estabelecido com uma fórmula própria. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados, e etc. A partir daí, tem o momento da oração do dia, ou oração da coleta, momento que nós nos reunimos, escutamos aquela oração, né, que é dita pelo padre, a partir da leitura do missal, cada dia com uma oração específica, cada festa e cada memória com uma oração específica, assim como nós veremos também a oração do dia, a oração da comunhão, a antífona da comunhão, todas essas orações ditas pelo padre e que estão no missal e que tem que ser assim separado e utilizado para ser usado em determinadas missas, em determinadas celebrações, cada uma nas quais foram instituídas. Depois da oração do dia, nós passamos a uma nova parte da celebração da palavra, né, que é a própria liturgia da palavra, que basicamente nós resumimos em primeira, segunda leitura, né, primeira leitura, salmo, segunda leitura e evangelho, e que vai ter todo um enfoque, né, principalmente em relação ao evangelho, mas todos os momentos também são muito importantes. A primeira leitura nos remete nos leva, né, a celebrar passagens tiradas do Antigo Testamento e nos convida a celebrar essa vivência de preparação da vinda do Messias, né? Esse Messias que nós já acreditamos que ele já veio, que diferente dos nossos irmãos judeus, eles acreditam que ele ainda não veio. Após isso, o momento do Salmo é um canto, né? Ou mesmo o dizer do Salmo da maneira que ele for escrita, que nos ajuda a entender melhor a passagem da primeira leitura. Então, o momento da liturgia da palavra, todas as leituras, né, e o Salmo, eles foram organizados de maneira na qual eles concatenam entre si. Tanto também a liturgia da missa, a liturgia da palavra, a liturgia das horas também, todas elas estão em relação. Já na segunda leitura, é uma passagem tirada do Novo Testamento. Pode ser uma das cartas dos apóstolos, né? Filipenses, Gálatas, Romanos, Coríntios.
e que já é uma nova visão de Deus, uma presença já de Jesus na vida daqueles, seus milagres, todos os acontecimentos no qual já um dia escutamos. Antes do Evangelho, nós temos a aclamação, e nesta hora ouvimos o Padre anunciar, né, a mensagem de Jesus. Por isso que nós cantamos, né, e damos preferência por dizer um canto de aleluia, né, que vai ter a sua significância, né, vai ter o significado como alegria, pois de fato o Evangelho, a Boa Nova, é aquela palavra de alegria e de esperança que vem a nós. Uma nova visão de Deus já, pois faz parte do Novo Testamento, já tem a presença de Jesus. E no Evangelho nós temos Jesus nos apresentando o reino de Deus, todo o seu caminho para buscando converter aqueles que encontrava por meio de milagres, por meio de conselhos, por meio de testemunhos. E ele anuncia o reino de Deus, não anuncia o seu próprio reino, demonstra àqueles que têm contato, que encontrou no seu caminho dessa necessidade da conversão, da entrega. E foi muito dificultoso para todos aqueles crerem em que Jesus seria mesmo o Filho de Deus, porque ele se fez participante de uma família muito simples. Maria e José, que eram pobres, ele viveu boa parte da sua vida assim como os outros, tirando, né, o pecado. E por isso e por outros motivos, houve sim uma dificuldade para assimilar ele como filho de Deus. Precisou ele morrer para que as pessoas, né, eu falo agora na maioria das pessoas acreditarem. Aqueles mais fiéis, que eram mais próximos dele, os 12, sim, acreditavam. E vamos ver, né, que, como, por exemplo, Pedro dizia que amava, mas na verdade o negou 3 vezes, depois volta. Também é uma oportunidade de lembrar que sempre há essa oportunidade de voltar ao Pai, mesmo que nós não conseguimos nos entregar, nos desdobrar. Deus nos dá essa oportunidade de voltar. Tanto também no exemplo, né, de Judas, né, de pessoas que traem, que apresentam também exemplos que nós não devemos, né, seguir, buscar não seguir, pois nos é esclarecido a partir da palavra de Deus. E no momento da homilia, o padre explica as leituras e o evangelho. Na homilia, ela tende, né, a ser, é recomendado que ela seja catequética, que seja também com um pouco de anúncio da palavra, né, não deve se deter totalmente a ser de um caráter querigmático, mas assim retomar de maneira assim leve todo esse plano de Deus para conosco, todo esse plano salvífico, né, que é a nossa fé, mas tendo foco, né, em especial no Evangelho e nas leituras daquela ocasião. No momento da profissão de fé, que é o nosso creio, e que é rezado ou cantado, né, raras as vezes, apenas no domingo, que nos faz remeter à nossa fé e jurarmos aquilo que nós acreditamos, e se rezado de maneira verdadeira, assim, entregues verdadeiramente aquele momento, aquela oração, nós temos uma experiência diferente com Deus, assimilando tudo aquilo, todas aquelas palavras, né, de maneira devagar, nós vamos melhorando a nossa fé, nós vamos crendo verdadeiramente em tudo aquilo que às vezes possa ser passado despercebido ou distorcido.
após a profissão de fé, e já nos aproximando quase da liturgia eucarística, que é o momento que nosso grande seminarista, Paulo, né, que tem uma maior propriedade também de nos apresentar essa parte que é mais espiritual, é mais ligada ao transcendente, tem uma maior ação divina, né? Como, por exemplo, eu digo, no momento da transubstanciação, no momento dessa utilização de Deus da pessoa do Padre para fazer-se presente ali, né, como o próprio Cristo, e que, pelo estudo da teologia, é proporcionado ter um olhar mais profundo e mais e tendo mais uma bagagem para dizer sobre isso. Depois da profissão de fé, nós temos a oração dos fiéis, que é o momento em que nós colocamos os nossos desejos, as nossas intenções aos pés da cruz, aos pés do altar, mas que antes que fosse feito as nossas orações, né? As nossas orações, tudo aquilo que é dito, antes que seja necessário Deus escutar, há uma necessidade nossa de falar a Deus, de fazer esse apelo, de invocar a intercessão dos santos, a intercessão de Nossa Senhora, para que assim, perante a misericórdia infinita de Deus, perante a sua vontade, primeiramente, seja feito ou não aquilo que é para acontecer em nossas vidas. Então a comunidade reza, reunida, tendo como oração, né, na maioria das vezes, pela igreja, pelas intenções do Santo Padre, por todas as pessoas do mundo, né, pelas pessoas que mais necessitam dessa presença de Deus, aqueles que não conhecem, né, primeiramente, principalmente. Nós que estamos nesse meio litúrgico, no meio da igreja, às vezes nós ficamos assim preocupados, né, em fazer esse anúncio da palavra àqueles que não conhecem, e é muito necessário de que nós anunciemos, tanto por meio da palavra, né, de maneira oral, tanto de maneira a partir da nossa conduta, mas também é preciso ter um olhar minucioso sobre o nosso agir. Às vezes ficamos preocupados com as ovelhas que não conhecem, mas também devemos ficar preocupados conosco, com aqueles fiéis que nós temos contatos ali, temos o nosso contato ali, porque também agem de vez em quando por linhas tortas, às vezes são desgarradas, às vezes não conseguem estar junto do rebanho de maneira verdadeira, e que tudo isso, né, possa ser colocado neste momento das nossas preces, né? Tanto da comunidade, tanto dos fiéis, tem vários nomes a serem dados, né, nesse momento. E a partir daí, então, nós temos a segunda parte, muito importante também, da nossa missa, né? Que também é aqui uma oportunidade de remeter o sentido, né, da palavra missa por si só, que é ide, e que é a liturgia eucarística, que nosso amigo Paulo ministrará, que é o momento que nós estamos, o que se espera, né, preparados para celebrar, para presenciar, para fazer atual no tempo e espaço, por meio da pessoa do padre, por meio da participação dos fiéis, e que é uma oportunidade muito grande no Brasil. Nós temos essa participação do povo na liturgia eucarística, no que se diz também respeito à oração eucarística, né, com as respostas, pois essa não é uma realidade no restante do mundo. E aqui temos essa oportunidade de se fazer presente junto a esse momento tão profundo. Bom, como o Lucas disse, né, ele citou num certo trecho a questão da divisão que havia entre os judeus, né, entre o povo de Israel, entre os sacrifícios
e a escuta da palavra. E é interessante deixar isso bem esclarecido e bem lembrado, porque é o que dá sentido à própria Eucaristia, né? Geralmente a gente fala da Eucaristia e a primeira coisa que vem na nossa mente é a noção de sacramento, né? Sacramento é quando a gente pensa a Eucaristia como aquilo que vem para nós, né? Aquilo são os efeitos da graça que sobrevêm a nós, né? Que comungamos. Mas a Eucaristia, antes de tudo, antes de ser sacramento, ela é sacrifício. E é feita para a glória de Deus, né? São dois fins, né, da missa, a glória de Deus e a salvação dos homens, né, a santificação dos homens. Mas o fim principal é a glória de Deus. E é o que dá sentido à missa, né, a glória de Deus. Tanto é que na missa, não sei se vocês sabiam, mas os fiéis não são obrigados a comungar. O padre pode celebrar a missa e falar assim: não vou distribuir a Eucaristia hoje para os fiéis, vamos supor que por algum motivo extraordinário. A missa vai ser válida, desde que o padre comungue, né? O único gesto para que a missa, para que haja licitude ali, é a comunhão do sacerdote, mas fora da comunhão do sacerdote dos fiéis não é obrigatória. Por quê? Porque já cumpriu a questão do sacrifício, a noção sacrificial. Então, os judeus, eles distinguiam bem isso, né? Nas sinagogas que havia em cada vilarejo, em cada pequena cidade, havia ali uma sinagoga onde os judeus se reuniam aos sábados, né, para ouvir e para partilhar trechos da Sagrada Escritura, né, da Tanakh, que eles chamavam, né, da Torá, dos escritos e dos livros proféticos. Geralmente nas sinagogas nem haviam todos os livros que os judeus consideravam inspirados, né? Havia apenas alguns rolos, alguns trechos, e eles escutavam aquilo dali. Mas era no Templo de Jerusalém, em Jerusalém, isso depois de Salomão, sobretudo, né, da reforma de Davi e Salomão, que os judeus iam oferecer o sacrifício. Então, eles não iam na sinagoga oferecer bois, ovelhas, pombos, como ofertas, como expiação a Deus. Era só no templo em Jerusalém, em que se cumpria o sacrifício. Então ficava bem distinto a escuta da palavra num lugar e o sacrifício no outro. E essa estrutura, ela ficou muito, ela ficou muito assim presente na Santa Missa, né, na missa, com as duas partes principais, né? A missa é um todo, é impossível a gente distinguir, né? Um padre não pode celebrar uma parte, não celebrar a outra, ou celebrar a parte uma aqui, outra ali. Isso ele não pode fazer, mas uma questão didática a gente pode dividir, né? A liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que na forma extraordinária é chamada a missa dos catecúmenos, né? E a missa dos fiéis. Catecúmeno é aquele que não foi batizado, né? Era interessante esse costume antigo, porque os catecúmenos, eles até poderiam ir à igreja, mas eles só poderiam ficar até o momento do ofertório. Na hora do ofertório, tinha um clérigo, né, geralmente um seminarista, que era chamado hostiário, que ia lá e convidava os catecúmenos, convidava não, né, convocava os catecúmenos a se retirarem da igreja. Então, os catecúmenos, quem não era batizado, não poderia assistir ao sacrifício. Por quê? Justamente porque o sacrifício está velado ali, né? É para aqueles que já foram batizados, é aqueles que já foram marcados com o selo da filiação divina, né? Então, pertenciam aquelas pessoas a possibilidade de ver o sacrifício, de ver o corpo e o sangue de Cristo. Quem não era batizado tinha que se retirar. Então, esse gesto também se perdeu. Hoje as pessoas vão na missa, não tem distinção entre quem é batizado e quem não é, a não ser na hora que vai comungar, que os não batizados não podem receber a Eucaristia, né? Enfim, voltando aqui à liturgia eucarística, né? Então, deixar bem distinto isso daí. É o momento agora do sacrifício, é o momento em que Jesus, em que o Cristo se mola por nossos pecados, né? E o Cristo, de fato, morre, né? Sobretudo agora o fim é o fim latrêutico, né? O fim de adoração. Lucas citou os quatro fins da Santa Missa: o fim expiatório, que é o perdão dos pecados, o fim satisfatório, o fim latrêutico e o fim eucarístico. Eucarístico é de ação de graça, satisfatório é que perdoa os nossos pecados, o fim petratório é o de pedir, e o fim latrêutico é o fim justamente de adorar a Deus, né, de latria, do culto de adoração a Deus, que é mais visível nesse momento da Santa Missa. E esse momento começa com o ofertório, em que hoje é chamado preparação dos dons, ou
a apresentação dos dons, mas o nome ofertório era mais da missa antiga, mas persistiu, mesmo com a reforma litúrgica. Então, o momento do ofertório, os dons são depostos sobre o altar e o sacerdote, num gesto ali, repetindo umas orações que são inspiradas dos judeus, né, das orações judaicas, ele oferece o pão e o vinho a Deus, pedindo que aqueles dons sejam aceitos para que depois se transformem no próprio corpo e sangue de Cristo. E em algumas missas mais solenes, o padre incensa. É bonito o gesto, porque assim como diz o Salmo, se eu não me engano, o Salmo 41, não tenho certeza, mas assim como a fumaça do incenso sobe aos céus, assim suba a nossa oração até vós, ó Senhor. E o Padre incensa aqueles dons para que aquilo seja aceito por Deus, né, como uma oferta agradável. E faz lembrar aquelas ofertas do Antigo Testamento, né, que são citadas na oração eucarística primeira. A oferta de Abel, Abel que ofereceu um sacrifício agradável a Deus e que deixou Deus muito contente, né, numa linguagem figurada nesse contente, né, e que deixou Deus muito feliz porque ofereceu aquilo que ele tinha de melhor. O sacrifício de Melquisedeque é o sacerdote do Antigo Testamento que, numa ocasião em que se encontra com Abraão, oferece pão e vinho, né, já prefigurando também o sacrifício eucarístico que depois Cristo haveria de realizar. Enfim, encerra-se aí a preparação dos dons, né? O padre ou o diácono depõe sobre o altar as oferendas, o padre oferece, depois lava as mãos, né, num gesto puramente simbólico. Antigamente tinha até um gesto prático, né? Antigamente se ofertava no momento do ofertório não só o pão e o vinho, mas também as ofertas para os pobres. Então, iam alimentos, iam doações, e daí o sacerdote realmente sujava as mãos e era necessário lavar, né? Mas esse gesto se perdeu e o sacerdote continua a prática de purificação das mãos, recordando também um gesto judaico que era se lavar antes das orações. Depois, encerrando o momento do ofertório, o padre reza uma oração, antigamente era chamada secreta, né? Porque o padre rezava em silêncio, ninguém mais ouvia, e que hoje é chamada oração sobre as oferendas, e que muda de acordo com a missa. Cada missa é uma oração sobre as oferendas. E por fim vem a oração eucarística, que começa com o prefácio. Prefácio, como de um livro, como de uma obra, é aquilo que introduz no mistério celebrado, aquilo que dá sentido a toda a obra, né? Então o prefácio geralmente ele está falando o que se celebra naquela missa. E às vezes muda o prefácio, né, de acordo com a festa celebrada. Então, os prefácios da Quaresma, os prefácios da Páscoa, do Advento, do Natal, e há também os prefácios dos santos, né? Ou das missas rituais, se for uma crisma, se for uma ordenação, se for, enfim, há um prefácio próprio que vai explicar o mistério celebrado. E depois nós nos unimos aos anjos, né, e cantamos o santo. Inclusive está citado no slide, né, o texto de Isaías, capítulo 6, versículo 1, que os anjos cantavam a Deus, né, santo, santo, santo. Isso, o que simboliza isso, né, 3 vezes santo, né? Para nós parece assim 3 palavras assim soltas, né? Mas para os judeus havia um sentido assim muito muito forte. O superlativo nosso, que é quando a gente acrescenta aquele íssimo ou ílimo no final da palavra, né? Então quero falar que é algo muito fácil, eu falo isso é facílimo, né? Muito, muito fácil. Ah, isso é bom. A gente fala isso é ótimo, né? Então tipo assim, é muito, muito bom, ótimo. Então os judeus para falar que Deus era muito, muito santo, eles repetiam as palavras. Então, santo, santo, santo. Senhor Deus do sábado, né? Dominus Deus Sabaoth. A palavra original é sábado, né? Sabaoth. E que para nós foi traduzida Senhor Deus do universo, né? O Senhor do sábado. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, né? Hosana, salva-nos, Senhor. E por fim, bendito que vem, que foi aquela aclamação que os judeus, o povo de Israel, cantou quando Jesus adentra em Jerusalém no domingo de Ramos e é saudado com palmas pelos filhos de Israel. Enfim, isso para simbolizar que ali não estamos nós sozinhos, né? De fato, visivelmente estão presentes ali conosco nesse momento os santos, os anjos, toda a corte celeste, né? Nós estamos ali
embora nós não vejamos, né, a nossa fé afirma que sim, que eles estão ali e que também estão assistindo ao sacrifício, né? Jesus está prestes a morrer mais uma vez. Não que a morte seja reiterada, mas que o sacrifício de Cristo, sim, irá acontecer ali naquele momento, né? É memorial, mas é também atualização daquilo que aconteceu. Então, depois o padre invoca o Espírito Santo e, por fim, repete as palavras do próprio Cristo, né? Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo... E aí, quando o padre diz essas palavras, tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós, a partir desse momento, quando ele diz e quando ele tem a intenção de consagrar aquilo, ali não está mais farinha de trigo e água, mas sim o próprio corpo de Cristo. E por acidente, também sangue de Cristo, e por acidente também sua alma e sua divindade, né? Corpo e sangue, alma e divindade. Depois ele repete as palavras também da consagração do cálice, do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças, novamente o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Fazei isto em memória de mim. Determina essas palavras, ali não há mais vinho nem água, mas sim o sangue de Cristo, e por acidente também o corpo de Cristo está presente ali, e por acidente também a alma e a divindade de Cristo, né, que são coisas inseparáveis. Termina aí a consagração, depois o padre continua a oração eucarística, tem várias intercessões, reza-se pelo Papa reinante, pelo bispo da diocese, reza-se pelos vivos, pelos defuntos, e por fim conclui-se com aquela doxologia, né? Aquela bonita doxologia, né? Per ipsum et con ipso et in ipso, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz Deus Pai Todo-Poderoso, enfim. Para concluir ali a oração eucarística, né? Toda a honra e toda a glória. E aí a gente se une àquele sacrifício feito respondendo o amém, né? Amém aqui que não é, que para nós parece uma palavra assim muito batida, né? Muito assim, sem muito sentido, mas que no original tinha um sentido muito profundo, né? Jesus, quando vai falar aqueles discursos em que ele quer salientar uma coisa, ele começa assim no original grego, e que foi traduzido também literalmente para o latim, né? Amen, amen, dico vobis. Amém, amém, eu vos digo, né? O português, a nossa Bíblia traduziu em verdade vos digo, né? Então, amém tem esse sentido de declarar que aquilo é verdade, que aquilo aconteceu, e a gente conclui isso, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. De repente a gente fala, amém, é verdade. De fato, eu creio que ali está presente o corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, aí termina a oração eucarística e depois vem o rito da comunhão que é introduzido pelo Pai Nosso, né? É interessante a gente notar que Jesus celebrou a sua primeira missa durante a ceia dos judeus, na véspera da sua paixão, na véspera da Páscoa dos judeus, né? E ali, os judeus, eles tinham o costume, né, de partilhar vários alimentos simbólicos, enfim. E o pão é consagrado numa determinada altura, né? Eles comiam várias vezes o pão ázimo, né? O pão sem fermento, e também o vinho. Tomavam 4 taças de vinho. E na terceira taça, que São Paulo afirma que é a taça da bênção, né? O cálice da bênção que abençoamos não é por acaso o sangue do Senhor. Ali naquele momento Jesus se volta para os discípulos e diz, né? Este é o cálice do meu sangue. E aí ele não conclui a ceia, de repente ele sai. No momento de cantar os salmos, né? Os salmos Halel, para concluir a ceia, ele sai e vai para o Monte das Oliveiras para depois lá ser preso e por fim crucificado no outro dia. Depois nós rezamos o Pai Nosso que é a oração dominical, não porque é do domingo, mas porque é do Senhor, Dominus em latim é do Senhor, então domingos quer dizer Senhor, dia do Senhor também, e oração dominical, oração do Senhor, ou Pai Nosso, né? E nós rezamos todos juntos essa oração, a oração que o Cristo nos ensinou,
e que também possui uma doxologia. O sacerdote conclui depois ela: livrai-nos, ó Pai, de todos os males, e dai-nos hoje. E nós respondemos com a doxologia, né? Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Depois vem o rito da paz, né? Não vou entrar muito em detalhes, porque senão a gente vai prolongar demais, em que se pede a paz, e por fim o sacerdote parte o pão. É simbólico também e profundo o significado desse gesto de partir o pão, né? Jesus parte o pão aos seus discípulos e o sacerdote parte o pão nesse momento e deposita um pequeno fragmento da hóstia no sangue de Cristo, né? No cálice. Isso para dizer que o corpo e o sangue é inseparável, né? São consagradas as duas matérias, né? O pão e o vinho separadamente, mas agora se unem numa só coisa, né? Num só lugar ali. Isso para lembrar aquilo que aconteceu na cruz, né? Que Jesus foi crucificado e do seu lado aberto saiu sangue e água, né? Então, para simbolizar que foi separado ali na cruz. E, inclusive, o sacerdote não pode celebrar a missa sem consagrar uma das matérias, né? Ele é obrigado a consagrar as duas. Ah, não fosse consagrar só as hóstias aqui, porque está faltando hóstia para distribuir para os fiéis. Isso é expressamente proibido, embora até fosse válido, mas é um pecado gravíssimo, né? É ilícito. Mas poderia acontecer isso, né? Porque ali na hóstia estaria presente não só o corpo de Cristo, mas também o seu sangue, alma e divindade. E agora, então, o padre une, enquanto isso nós repetimos aquela frase famosa de São João Batista, que quando viu Jesus pela primeira vez apontou, né, para os seus discípulos João e André: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E nós pedimos isso, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, miserere nobis, né? Compadecei-vos de nós. Lembra aquela frase que foi dita lá no ato penitencial, né? Kyrie eleison, Senhor, piedade de nós. E por fim, vem o momento sublime da comunhão. Como eu disse, só o sacerdote precisa comungar. Claro, nós também precisamos, né? Precisamos da graça da Eucaristia, mas a nossa comunhão não é necessária para a validade, para a licitude da Santa Missa. E aí vale aqui uma ressalva, né? Como comungar? A gente falou das disposições necessárias, né? Que primeiro a pessoa precisa ser batizada, né? A primeira condição. Então, quem não é batizado pode até entrar na fila da comunhão e comungar, mas aquilo dali não vai servir para nada para aquela pessoa. E também uma pessoa não batizada comungar é a mesma coisa que um cachorro comungar. Não vai mudar nada, não vai servir para nada. Claro, é um pecado gravíssimo aquela pessoa comungar, claro, é um pecado gravíssimo também, sei lá, um animal consumir o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, mas isso já aconteceu na história da igreja, né? Enfim, não muda nada. Então, a primeira condição é que seja batizada, a segunda condição são aquelas disposições, né, que a pessoa precisa ter, que é, primeiro, estar em estado de graça. Então, aqueles que se aproximam da comunhão em pecado mortal, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, acho que é capítulo 11, versículo 25 ao 28, se eu não me engano, aquele que comunga em pecado comunga a própria condenação, né? Isso é para chamar a nossa atenção, porque ali não estamos recebendo qualquer coisa, o próprio Jesus Cristo, né, que está ali presente. Embora ele tenha morrido pelos pecadores, a igreja exige essas pequenas não, né, essas significativas disposições para que a graça também opere em nós, né? Então é necessário a confissão sacramental antes de se aproximar da Eucaristia, caso nós estejamos em pecado mortal, né? E hoje isso é muito relativizado na igreja, infelizmente, né? As pessoas falam assim: não, mas minha consciência não me acusa, ou eu estou muito bem, ou depois eu vou me confessar, vou fazer uma contrição perfeita aqui, depois eu me confesso, e não sabem a ladeira que estão escorregando, né? Estão num precipício e estão escorregando ali, pensando que estão se santificando, e é justamente o contrário. E depois as disposições, como disse, do jejum eucarístico, que já foi dito no último encontro, que pelo menos 1 hora antes da comunhão, abster-se de alimentos e de bebidas alcoólicas, né? Exceto
de bebidas, né? Não só alcoólicas, mas qualquer bebida, exceto água. Enfim, para depois estarmos realmente preparados, né? Para nos aproximarmos da mesa da ceia eucarística, né? Para recebermos o sacramento do corpo e sangue de Cristo. Enfim, comungamos, nós podemos comungar de 3 formas, ou em pé e na mão, sempre tendo cuidado de antes de se aproximar do padre, fazer uma inclinação muito profunda em sinal de adoração ao Cristo que está ali, e depois tendo cuidado de olhar na palma da mão se ficou algum fragmento da Eucaristia, e na maioria das vezes fica, infeliz. E as pessoas comungam, tomam a hóstia e de repente viram a mão. E ali vão fragmentos pelo chão e todo mundo sai pisando em cima. E é desculpa a expressão, uma desgraça, né? Porque Cristo é pisoteado ali. Então é preciso ter muito esse cuidado, essa veneração de conferir. E sempre ficam pequenos fragmentos da hóstia ali, né? Dá uma olhada e depois comunga lá também, porque a igreja crê firmemente, isso é a doutrina conciliar. O Concílio de Trento deixou isso muito claro, que na menor partícula consagrada está presente Cristo todo inteiro ali, né? Corpo e sangue, alma e divindade. Então, naquele pedacinho que ficou, naquele farelinho que ficou ali, está presente Jesus Cristo. Então, é necessário comungar aquilo dali. Se de repente eu falasse assim, não, não é, e por um gesto assim, de falta de respeito, jogasse assim propositadamente, estaria cometendo um pecado muito grave, de sacrilégio realmente. Mas as pessoas fazem isso não com a consciência culpada, mas por desleixo mesmo, às vezes por nem saber. A segunda forma de comungar é diretamente na língua, em pé, e a terceira forma é de joelhos e na língua, né? Quando é 2 espécies, sempre na língua, em pé ou de joelhos. Por causa do tempo de pandemia, tem algumas restrições, enfim, não vai entrar nesse mérito, mas a forma que se popularizou mais, ainda mais por causa da pandemia, é a comunhão na mão e em pé, mas nada impede que se receba de uma outra forma também, porque é direito dos fiéis escolher qual forma que vai comungar, né? Mas isso depende das orientações de cada diocese durante esse tempo que a gente tem vivenciado. Enfim, terminou a comunhão, o padre purifica os vasos sagrados, reza uma oração e aí a missa se encerra. O padre dá os avisos e dá a bênção final, né? Geralmente se prolonga com outros ritos, mas isso não faz parte mais da missa. A, o que finaliza realmente a missa é a bênção final. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. E por fim, o sacerdote ou o diácono, se estiver presente, diz aquela famosa frase, né? Ite missa est, que a gente traduziu assim meio de uma forma assim meio equivocada aqui no Brasil, né? E de em paz o Senhor vos acompanhe. Mas em latim não quer dizer nada disso. É impressionante a tradução brasileira, mas enfim. Em latim quer dizer algo como ide, a missa acabou, ide, a missa chegou ao fim, alguma coisa assim, né? Missa do verbo missus, né? Verbo missio, aliás, que é enviar. E é interessante a gente notar, né, que a última frase da missa foi o que deu nome a todo esse sacramento, né? A toda essa celebração. Uma frasezinha que poderia muito bem passar despercebida, mas foi aquela que deu sentido a tudo que a gente celebrou nesse momento. E, enfim, os fiéis respondem graças a Deus e a missa se encerra, né? E a igreja pede que os fiéis, depois da missa, uma outra coisa que muitos fiéis têm o descuido, e os fiéis façam uma ação de graças. Ação de graças não apenas depois da distribuição da comunhão, que às vezes está aquele cântico, aquele barulho que a gente não consegue rezar, mas depois que acaba realmente a missa, de ficar alguns momentos ali com o Cristo, né, que mal se dissolveu ainda no nosso estômago, e rezar ali, né, algumas orações. A igreja tem várias orações, como a alma de Cristo, como a oração do Papa Clemente, várias orações de São Tomás de Aquino, de Santo Ambrósio, enfim, mas é uma oração assim muito livre de contemplar o Cristo que está presente ali em nós, né? Então, pelo menos 5 minutinhos, os grandes santos recomendam 15, né? Mas hoje na correria, se cada um conseguisse pelo menos ficar 5 minutos em silêncio, depois da missa já seria algo assim muito gratificante para Deus. Enfim, é assim se encerra a Santa Missa, né? E acho que a gente
encerra por aqui, porque tem outros ritos, tem algumas outras particularidades de algumas festas mais solenes, de alguns outros sacramentos que às vezes é unido à missa, né? Aliás, todos os sacramentos podem ser unidos à missa, né? Porque, como a Angélica disse, citando o catecismo, que é uma frase, na verdade, se eu não me engano, daquela carta do Papa João Paulo II, Eclésia de Eucaristia, Igreja Vive da Eucaristia, que a Eucaristia é o cume e o ápice da vida cristã. Então, todos os sacramentos são unidos à missa, com exceção da penitência, né? Do sacramento da confissão. Mas é possível fazer o batismo na missa, é possível fazer a crisma na missa, é possível fazer o matrimônio na missa, que inclusive é a forma usual da igreja. É possível fazer ordenação na missa, aliás, não é possível fazer fora da missa, né? Só dentro da missa. Também o sacramento da unção, e acho que só, né? E depois a Eucaristia e a penitência, mas a Eucaristia já é o que a gente tem falado. Então, todos os sacramentos podem ser unidos, né? Porque a Eucaristia é o centro. E para deixar isso muito assim destacado, que a igreja insiste que os sacramentos sejam celebrados dentro da missa, né? E acho que é isso. Uau! Quanto mais a gente se aprofunda na Santa Missa, no que é, nos ritos, mais a gente se apaixona pelo Cristo, mais a gente se apaixona por aquele que nos amou até o fim e que nos ama eternamente, infinitamente. A Deus demos graças, né, por todo esse amor que ele nos deixou. E a gente percebe que não é simplesmente eu vou à missa. Não, existe uma preparação antes. Cada rito ali tem o seu momento especial. E a gente precisa entender, a gente precisa se aprofundar para que a Santa Missa não se torne apenas um rito, mas para que cada um de nós, para que cada cristão, cristã, tenha aquele encontro com Deus, para que o Espírito Santo realmente invada o coração e permita a nós termos atitudes santas, permita a nós sermos santos, e que não só durante, mas após a missa, né? Deu graças que realmente após a missa a nossa grande missão comece e que assim seja a vida de cada cristão, uma missão, e cada dia é uma missão. E, sobretudo nesse tempo agora, a gente se aproxima tanto de Deus pela missa, pela Eucaristia, mas a gente, quando sai da missa, a gente não consegue, muitas vezes, viver a dimensão do Pai Nosso. E nós nunca tivemos tanta oportunidade de viver a dimensão do Pai Nosso, né? De sermos realmente irmãos, de cuidar do outro. A encíclica Fratelli Tutti, não, a encíclica Laudato Si, ela traz para nós essa dimensão sistêmica, ou seja, eu tenho um dever para com o outro. E a gente vai parar lá no primeiro mandamento, amar o outro como a mim mesmo, né? Como a ti mesmo. E a Fratelli Tutti veio fortalecer a fraternidade, a unidade, a família que nós somos, né? Jesus lá na cruz, João, eis aí a sua mãe, né? Maria, eis os seus filhos, é uma família. Ou somos todos irmãos e precisamos viver como os irmãos. E precisamos dar graças todos os dias por essas bênçãos. Realmente, quando o padre diz, id, missa est, que realmente seja, né, Paulo, a grande missão. E esses pequenos cuidados que o Paulo trouxe para nós, por exemplo, o cuidado na hora da Eucaristia, comungue, mas veja na mão, se não ficou nem um pedacinho ali da hóstia. São pequenos detalhes que passam desapercebidos. Nós, muitas vezes, levamos muita bagagem para as missas e deixamos de realmente entrar nessa espiritualidade da Santa Missa, para que tenhamos, em todos esses momentos, esse encontro com Deus, essa contemplação divina.
e a gente não consegue escutar o que realmente Deus tem para nós naquele momento. E em cada situação, Deus traz para a gente esses momentos maravilhosos, né? Lucas, obrigada. Paulo, muito obrigada. Maravilhoso, assim, cada vez que a gente estuda, que a gente se dispõe a escutar sobre a Santa Missa, a gente se apaixona mais por Cristo, e Cristo fala ao nosso coração: vem a mim, aqui estou, né? Ele nos chama o tempo todo a segui-lo. Cabe a nós dizer: eis-me aqui, Senhor. Mas não só de fora. A gente precisa dizer também isso, sobretudo, com o coração, com o espírito, de coração aberto, de espírito aberto, para que a gente seja um cristão, para que a gente realmente viva as promessas do nosso batismo no dia a dia da nossa jornada de vida. Porque sem essa espiritualidade, muitas vezes, e muitos irmãos perdem o sentido. A gente escuta muito: eu vou à missa, mas é a mesma coisa. Não. Cada missa Deus tem um chamado para nós. Em cada missa, Deus tem a mensagem que a gente precisa ali para aquele momento da nossa vida, sobretudo neste momento em que a gente está passando, essa situação toda da pandemia, né? Que nos traz sentimentos e emoções não muito boas, né? De ansiedade, medo. Isso a gente está se deparando muito. E a oração, a Santa Missa, nos ajuda a manter a harmonia nesses momentos, né? Lucas, você vai tirar aí o compartilhamento de tela? Aí. Bom, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma oração. Uma oração lá do Mosteiro de São Bento, se a internet permitir. Né? Aqui. Essa aqui é uma oração do... Deixa eu colocar, vocês estão vendo? Estão vendo? Sim. Isso. Então, vamos fazer essa oração que a gente tem feito todas as quintas-feiras, para que, e todos que nos acompanham também pelas redes sociais, tem bastante gente conosco, nos acompanhando, tá? Bastante gente que todas as tardes está aqui conosco, mas que está lá. Então, essa é a oração pelo fim da pandemia. Senhor Jesus, Salvador do mundo, esperança que não conhece a desilusão, tende piedade de nós e livra-nos do mal. A ti imploramos a vitória sobre o flagelo deste vírus que está a alastrar, a cura dos doentes, a proteção dos que estão sãos, o auxílio para quem presta cuidados de saúde. Mostra-nos o teu rosto de misericórdia e salva-nos com teu grande amor. Tudo isto te pedimos por intercessão de Maria, tua e nossa mãe, que fielmente nos acompanha, tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, gente, obrigada por todas esses momentos, por trazer para a gente aqui momentos especiais sobre o maior momento de nossas vidas, né? Que é a Santa Missa. Quando a gente entra realmente nessa espiritualidade, a gente une a liturgia aqui da terra à liturgia do céu, né, Paulo, Lucas?
aquele momento em que o céu se une à terra ali pela Santa Missa, e a gente vivencia aquele momento, e a gente traz para a nossa jornada de vida, para o nosso dia a dia, o céu, a vida que Deus veio prometer para a gente, o reino dos céus que Jesus veio nos apresentar, nos mostrou como a gente conquista, como a gente vai para o reino dos céus. E isso é muito bom. Vamos lá, então, para a oração final. Lucas, que vai fazer. Sim, que tudo aquilo que nós aqui debatemos, né, possa ser, assim, continuado e discutido conforme a vontade do Espírito de Deus em nós, né? Não apenas palavras que apenas saem da nossa boca, mas de fato a ação do Espírito Santo em todos que estão aqui nos acompanhando pelas redes sociais, que estão aqui pelo Zoom e pelo Facebook, não somente aqui, mas em todos os momentos da nossa vida, possa de fato o Espírito agir por nós, ser o motivo das nossas ações, do nosso caminhar, motivo das nossas alegrias. Jesus, nós nos oferecemos e nos abandonamos inteiramente em vós, satisfazendo o desejo que tenho de unir-vos comigo, a fim de unir-me convosco. Meu Deus e meu tudo, vinde Jesus, possuí todo o nosso ser, atraí para vós todos os nossos pensamentos e todos os nossos afetos. Renunciamos todos os nossos caprichos, todas as nossas consolações, a todas as criaturas. Se vós nos bastais, dai-nos a graça de não pensar senão em vós, não desejar senão a vós, nosso Deus e único bem nosso. Que Maria, Mãe de Deus, possa estar também sempre presente em nossas vidas, nos conduzindo, nos ajudando a nos edificarmos na fé, na esperança, assim como também a Fratelitude nos remete, né, a sermos, né, a partir dessa presença em Deus, sinal de esperança nos tempos que estamos vivendo. Amém? Amém. Obrigada, Lucas. Bom, agradecemos a participação de todos, agradecemos a Graça, que esteve conosco no Facebook, a Célia, que está sempre conosco aqui, mas está lá de Campo Grande hoje nos visitando. O Padre Eliton também esteve conosco aqui pelo Facebook. Obrigada, Padre Eliton. A Ana Helena está com a gente, a Nair, a Cida Seolim, os meus cachorros também, vocês estão percebendo, eles estão aqui todas as quintas-feiras, impreterivelmente. E todos aqueles também que passaram aqui, todos aqueles que virão, outras, né, mais à frente, em outra oportunidade, esta live, de grande aprendizado para nós. Obrigada, meninos, que Deus abençoe, que Maria interceda sempre pela vocação de vocês, pela formação, vocês que são filhos prediletos de Nossa Senhora, né? Que ela os acompanhe e interceda sempre pela formação, pelo dom da vida de vocês. Paulo, dá uma bênção para nós. Abre o microfone, querido. Paulo, abre o microfone. Seu microfone está fechado. Aí. Eu falei assim, vou dar a bênção, não sou diácono ainda. Mas vamos invocar a bênção como a gente invoca no final das celebrações. Senhor Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde. Amém. E de em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, meninos. Até a próxima oportunidade de estar aqui conosco. Estamos aqui todas as quintas-feiras, às 5 horas. Vocês estão convidados, todos também que... É que eu estou com 2 monitores, tá, gente? Por isso que eu olho aqui de lado. Vocês estão convidados a estar aqui conosco todas as quintas-feiras. Na próxima quinta-feira, a gente vai filosofar um pouquinho a vida, né, com o conto de João e Maria. É tão gostoso a gente ver esses contos de fada, qual é a história que eles nos trazem por trás. São muito ricas, um momento muito rico também para a nossa vida, para o nosso aprendizado e para o nosso fortalecimento. Amém?
Tchau, queridos. Tchau, queridas. Até a próxima quinta-feira. Beijo. E como os beneditinos dizem, benedicite.